Olá, eu sou Kelvin Mota e este é o canal Um Conto para você. Se inscreva, ative o sino. Sou Cauã, tenho 37 anos, sou do estado de São Paulo. Fui criado em uma família pobre. Minha mãe, uma mulher muito trabalhadora, não tinha muito tempo para cuidar de mim. Então eu vivia muito na casa dos parentes. Meu pai, o pouco que vivi com ele, se mostrou ser um homem completamente desequilibrado. Nas vezes em que espancava minha mãe, eu, sendo pequeno, não podia fazer nada. Também batia em mim, geralmente quando chegava em casa muito bêbado. Como morávamos em uma comunidade, era muito fácil conseguir drogas, mas eu não conhecia através de pessoas que vendiam. Infelizmente, meu pai começou a usar e guardava em um papel enrolado embaixo das roupas que usava. E na minha curiosidade, descobri sem querer que ele usava cocaína. Falei para minha mãe, que ficou com muito medo e me pediu para não dizer nada a ninguém, com receio que ele nos batesse, ou algo pior. Assim, meu pai foi se envolvendo cada vez mais nas drogas. Foi muito difícil crescer nesse ambiente. Eu, ingênuo, nem sequer imaginava que perderia meu pai em tão pouco tempo. Eu tinha apenas 12 anos quando ele foi assassinado. A última vez que o vi foi quando ele chegou em casa e me mandou ir até o bar para comprar cigarro. Quando voltei, ele não estava mais. Com minha mãe, nós o procuramos em todos os lugares: hospitais, abrigos, nas ruas, nas casas dos parentes dele. Ninguém sabia do seu paradeiro. Onde estávamos morando, ninguém dizia nada. A lei do silêncio imperava. Encontramos ele muitos dias depois em um instituto médico legal aqui da cidade. Minha mãe teve de fazer o reconhecimento do corpo. Descobrimos depois de um bom tempo que meu pai enganou os traficantes pagando o que devia com notas falsas de dinheiro, e eles o puniram. Com a sua morte, o que nos restou foi muita tristeza e desolação. Com 15 anos, eu era um menino muito solitário. Só ia para a escola para comer. Após isso, pulava o muro e voltava para casa. Eu tinha muita vergonha. Tinha muita vergonha de não ter uniforme. Vergonha de ter só um sapato que ainda era doado. Minha mãe brigava muito comigo, mas não adiantava. Comecei a fingir ir para a escola e ia só até o portão, para depois ir para qualquer outro lugar. Quando minha mãe descobriu, ela me deu uma surra daquelas. Mas acredito que a maior decepção para ela foi quando descobriu o que eu estava fazendo nos períodos em que fugia da escola. Acredito que este foi o legado que meu pai me deixou. Ser revoltado assim como ele era. Meu pai vivia deprimido por não poder nos dar uma vida melhor. Desempregado e sem instrução, a frustração fez dele um vilão. E como se fosse um vírus transmissível, eu comecei a me sentir como ele. Não ter um pão para comer, nem ter dinheiro para comprar, e sem perspectiva de melhoras é realmente revoltante. Sim, é revoltante porque enquanto vivíamos na miséria, outros tinham em abundância. Morávamos em barraco de madeirite. Somente quem já viveu nessas condições sabe o quanto é difícil. Quando o dia está ensolarado, o calor no barraco é insuportável. Quando o clima está chuvoso, chovia mais dentro do que fora. Enquanto outros viviam em casas belíssimas, com todo o conforto, tudo de bom e do melhor. Talvez meu maior erro tenha sido dirigir toda a minha atenção para isso. Com 17 anos, me sentia completamente frustrado. Queria ter tudo que outros tinham e comecei a me espelhar em quem estava mais próximo. Ficava olhando os caras que traficavam e como eles eram bem-sucedidos, tinham dinheiro, podiam comprar muitas roupas, eram populares e respeitados. Era tudo, tudo que eu queria, ter dignidade e respeito. Abandonei de vez a escola, acreditando que a minha decisão foi uma escolha realmente acertada. Até autoestima eu comecei a ter, longe das humilhações por não ter uniforme nem calçado.
longe do tratamento parcial que alguns professores me davam. Me sentia um incômodo no meio daquelas pessoas. Realmente, para mim foi libertador. Não era mais torturado psicologicamente. Minha mãe nunca aceitou essa minha decisão. Sempre me incentivava a voltar aos estudos. Mas eu estava seguindo um caminho que estava me dando lucro a curto prazo. Foi vendendo os produtos que tudo começou a melhorar em minha vida. Não passei mais fome. Comecei a comprar roupas como antes nunca fizera. Foram coisas que me mudaram completamente. Minha mãe fez tudo o que pôde para me fazer mudar, mas para mim, aquele era o meu caminho, e eu morreria nele. Quando eu estava com 20 anos, minha mãe sofreu um ataque cardíaco e morreu. Acredito que foi de tanta tristeza e desgosto. Me coloco como culpado por sua morte. Sofri muito com a partida dela, mas nem isso me tirou desse tipo de negócio. Pelo contrário, foi a partir disto que me enfiei de vez nesse mundo. Eu lucrava bem vendendo produtos de outros caras, mas me sentia pronto para ter minha própria transação. Sim, eu chamava de negócio ou transação. Para mim era um trabalho como outro qualquer e não admitia ser chamado de traficante por ninguém. Me apresentava para todos como comerciante ou negociante. Eu era profissional. Cresci com meu trabalho, consegui meus próprios locais para vendas. Arrumei muitos clientes e os fidelizei. Ganhei respeito. Não me olhavam mais como qualquer um. Meu barraco já não era mais um barraco. Tinha casa, chuveiro elétrico, fartura de comida, geladeira, televisão. E me gabava de tudo isso. Não precisei usar um lápis nem caderno de 10 matérias. Foi assim que fugi da miséria. Tinha tudo o que queria. Foi através do meu trabalho que consegui dar um enterro digno para minha mãe, sem precisar de um caixão doado pela prefeitura. Tive um vizinho que se chamava Fábio, um cara tranquilo, veio me contatar, comprou meus produtos. Não demorou muito e começou a dar trabalho para sua família, viciou. O rapaz perdeu o controle da situação. Quando não tinha dinheiro, ele me oferecia o que tinha, desandou nas drogas. Não tive remorso algum. Um dia de sábado, escutei um tumulto na rua. Fui para a sacada e vi na casa do Fábio o maior caos. Ambulância na porta, a maior gritaria, choro, desespero. Até que com muito custo ele se entregou. Foi levado para uma casa de recuperação com finalidade de ajudar dependentes químicos. Não tive um pingo de sensibilidade por sua situação. Eu mesmo não gostava de usar e nem forçava as pessoas a vir comprar comigo. Nem oferecia. Não me via como culpado de maneira nenhuma. Ao contrário do Fábio, eu conseguia carro, moto, casa, muito dinheiro, mulheres e respeito. Se ele tivesse foco, até poderia ser meu sócio. Organizei muitas festas, nunca faltava bebidas, nem cigarros, tinha curtição para todos os gostos. Foi em uma dessas baladas que percebi uma mulher me encarando muito. Era muito linda, mas me olhava de um jeito estranho. Parecia ter asco de mim. Cochichava algo a meu respeito para suas amigas. Confesso que eu não estava acostumado a receber esse tipo de tratamento da parte das mulheres. Em casa, não conseguia pensar em outra coisa. Aquelas atitudes me incomodavam muito. Então, ao amanhecer, soube quem ela era e onde morava. Bati na porta dela, me apresentei. Perguntei por que ela me olhou daquela forma na noite anterior. Quase que zombando, ela desconversou. Me disse poucas palavras. Senti que não a agradava e fui embora. Pensava comigo mesmo que só poderia estar louco, querendo algo com aquela mulher, quando poderia arrumar qualquer outra com a maior facilidade. Eu não poderia admitir estar apaixonado por ela. Todo o desdém para cima de mim me fez se sentir desafiado. A mulher que eu queria, eu tinha, e conseguiria ela também. Foi assim que pensei. Sendo assim, investi tudo o que tinha, na tentativa de impressioná-la. Fui até a casa dela com meu melhor carro, usando minha melhor roupa,
meu melhor perfume e acreditando que dessa forma conquistaria. Conquistaria. Bati na porta e quando ela me viu, acabou confessando que me achava um cara atraente e bonito, mas que para ficar comigo eu teria de abandonar o modo de vida que levava, arrumar um emprego de verdade. Eu não podia acreditar no que ouvia. Largar tudo o que conquistara para ficar com ela? Voltar a passar fome? Jamais. Passei muitos anos da minha vida na miséria e não voltaria a ficar na lama por causa dela. Então lhe disse minha posição e isso a deixou muito irritada. Sem pensar duas vezes, ela despejou toda a sua fúria. Me chamou de traficante. Disse que não iria se render ao meu patrimônio, construído à base de sangue inocente. Me humilhou. Me detonou ao dizer que a minha vida seria curta. Disse que não planejaria uma vida a dois com um criminoso. Completamente arrasado, saí de sua casa me sentindo o pior dos homens. Fiquei pensando, como fui capaz de ir até a casa daquela petulante 2 vezes, só para ser pisado e humilhado? Quem ela pensava ser? O que eu vi nela de tão precioso assim que outras não tinham? Me sentindo um imbecil e acreditei que deveria esquecer tudo aquilo. Em casa, bebi além da conta. Até mesmo fumei, coisa que não era meu costume. As investigações da polícia para me pegar já estavam acontecendo há um bom tempo. De fato, eu sabia que um dia eles conseguiriam, mas para mim não faria diferença. Afinal, se eu fosse pego, eu faria um acerto, pagaria o que fosse necessário, mas essa autoconfiança anunciava o início da minha derrocada.